Oi pessoal, estamos de volta para a sequência do nosso Vinhos e Arte dessa semana, falando sobre a região de Bordeaux e o fauvisme. Olha aqui o nosso rótulo, né, pintado para eu poder trabalhar. Lembrando, a gente está trabalhando no rótulo de um Chateau Brison, que é da região de Saint-Emilion, é um Grand Cru 2016. E como eu falei das categorias, a gente pode saber que mesmo esse, sendo um vinho dos básicos da região, ele é um vinho de alta qualidade, ele é um vinho que tem 4 anos, então ele tá jovem ainda, poderia esperar aí mais uns 2 anos para abrir se eu quisesse, como eu poderia esperar mais 10 anos para poder tomar esse vinho, ele ainda estaria muito bom, porque essa é a diferença dos vinhos da região de Bordeaux. Quando a gente está falando lá da margem esquerda, gente, tem vinho que pode durar 100 anos. Na margem direita, mesmo sendo Merlot, talvez uma uva um pouco mais leve que a uva Cabernet, mesmo assim a gente tem vinhos altamente longevos nessa região. E obviamente tudo pelo processo, pela qualidade, pelo desenvolvimento das queimas de barrica, quer dizer, tudo que eles conseguiram ao longo do tempo desenvolver. Deixa eu já começar a trabalhar para a gente começar a falar então do nosso movimento, que é o fauvisme. Mas então assim, só para terminar, é um vinho que eu super recomendo para vocês, num bom jantar, com um assado, com uma carne bacana, ele vai acompanhar super bem. E olha só, então como a gente está lá na França, eu vou trazer para vocês o primeiro movimento que a gente vai considerar das vanguardas do século XX na França. Porque lembra que eu falei do impressionismo? O impressionismo ele foi acontecer no final do século XIX, né? E é considerado o marco dos primeiros movimentos modernistas na arte. Mas, justamente esse movimento que eu vou falar hoje, que é o fauvisme, ele vem contrapor o impressionismo. Assim como na semana passada eu comentei dos expressionistas na Alemanha, que também se contrapunham aos impressionistas, esse movimento aqui, que vai oficialmente começar em 1905, também muito semelhante à data dos expressionistas na Alemanha, ele vai se contrapor à ideia da cor, a ideia da luz, que era tão cara, tão importante para os impressionistas, né? Que para eles a cor se fazia através da luz. E já para os fauvistas, não, a cor é tudo. Então eles desprezam a ideia da luz e vão para a ideia da cor, a cor como força de expressão também. Só que então para eles, como é que eu vou falar? A poética, o design deles, primeira coisa, baseado na simplicidade e depois na força, na expressividade da cor. Então a cor, olha aqui, é a cor pura. Eu não tenho que ficar querendo fazer misturas de cor. Não, eu posso vir com a cor pura e colocá-la sobre a tela, que mesmo assim eu vou conseguir a expressividade. Detalhe, ela não tem que se referenciar à relação direta com a natureza, como muitas vezes os impressionistas faziam. Então essa é uma das características também desse movimento. Olha, meu céu pode ser totalmente amarelo, forte, né? Com uma pungência, né? Vamos pensar assim. E aqui, para hoje, eu escolhi um desenho muito interessante. Por que esse desenho é interessante? Porque eu tô fazendo um mosteiro medieval. Eu vou mostrar que agora eu vou começar a pintar, vocês vão ver. Que é um mosteiro medieval lá do século XVII, isso da região de Saint-Emilion, que é essa região desse vinho de Bordeaux que a gente escolheu. E esse mosteiro,
ele hoje em dia, ele existe lá até hoje, e ele é praticamente, gente, uma ruína. Então ele só tem uma parede, mas eu achei tão bonito, então eu resolvi trazê-lo como a pintura para esse rótulo deste vinho. E eu acho que vai ficar muito legal, porque como eu falei para vocês, né, a igreja, os clérigos, os nobres, né, eles fizeram a fama dos vinhos de Bordeaux. Bom, mas aí os fauvistas, como eu falei, eles começaram a saga deles, né, no início mesmo do século, lá para 1905, quando numa exposição em Paris, uma exposição de outono, o Henri Matisse, que é um dos, eu vou falar mais do Matisse, que é o principal expoente do movimento, ele expôs lá na França, em Paris, num dos salões, e um crítico, ao ver a obra dele, muito colorida, com essas cores fortes, né, falou, reclamou, achou um terror esse design, essa forma pictórica que ele estava apresentando, e chamou como um desenho bárbaro, um desenho selvagem, uma pintura selvagem. E aí ele usou o nome essas feras. E aí vem o nome Fauve, que é o nome do movimento. Sempre, né? Acaba que surge realmente da crítica de algum crítico de arte, faz, né? Quer fazer uma discussão negativa acerca da pintura e acaba dando nome para ela. Isso é muito comum, né? Foi muito comum nesses movimentos. Mas o que não só o próprio Matisse, um outro pintor importante desse movimento, que a gente pode falar como um dos representantes, que eu acho que junto com o Matisse constrói, dá força, peso, foi o André Derain, e tinha também o Vlaminck. Se vocês pegarem esses nomes, são os nomes de maior representação. Bom, mas aí, o que acontece? Qual que é a ideia? Primeiro, não é fazer a mistura na paleta, é trazer a cor, tá vendo? A cor pura. Olha aqui o que eu falei, que é o mosteiro, que é só a ruína, né, do mosteiro. Então, de trazer a cor pura para a tela, sem muita mistura. Aqui eu vou fazer uma ligeira mistura para a gente poder dar o efeito, mas vai ser só nessa parte. E por quê? Porque para eles a cor é que dava toda a sensação, toda a impressão, né, do espaço. Inclusive era importante para eles retomar o desenho, porque como você trabalha com formas muito puras, muito direto na superfície, o que acontece? O desenho, ele traz a força do espaço também, né? Porque a cor praticamente chapa tudo. Então, por isso que era essa noção de uma pintura plana, sem profundidade, sem tridimensionalidade, uma cor chapada. Às vezes eles trabalhavam, porque a base, lá na base, existia também um pouco do pontilhismo, que são aquelas pequenas pontinhas de cores que iam dando as impressões, né, no espaço da mistura das cores, etc. Tanto é que o próprio Matisse, ele vai começar assim, fazendo essa técnica. Na verdade, gente, o Matisse, o pai dele não queria que ele fosse artista de jeito nenhum. O pai dele obrigou praticamente ele a ser advogado. Então o Matisse foi para Paris e fez advocacia, ele fez direito.
Só que aí depois ele se rebelou e foi fazer arte. O pai dele tirou o dinheiro dele, essas coisas mesmo, assim, né? Porque não era uma coisa bem vista ser um artista na cabeça do pai dele. Mas ele rompeu com isso e ele foi atrás do projeto dele de vida e enfrentou o pai no sentido de vou ser artista, perdeu, né? O pai tirou o dinheiro dele, as coisas, mas ele foi atrás do projeto dele e ele, olha aí, tá vendo? Que legal. E ele realmente resolveu bancar esse propósito. E o Matisse, ele começou realmente um pouco com essas técnicas mais pontilhistas, até ele ir se desenvolvendo e achando novas formas de representação, até chegar nessa técnica bem mais dura, né, mais, que a gente vai chamar mesmo, né, de uma técnica pura, que a profundidade praticamente ela deixa de existir, a cor ela vem pronta, ela vem inteira, sem muitas misturas para a tela. Existe essa retomada do risco, olha, eu vou riscar o desenho. Então, o desenho, ele ganha forma a partir do risco. E tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, uma influência muito determinante nesse estilo foi a arte africana. Lembra que eu comentei que a arte africana ela também teve uma influência muito forte no cubismo, em Pablo Picasso? Nessa época se chegou muito a Paris, muitas referências das obras de arte africana, dos artesanatos africanos. E isso criou uma impressão, uma admiração muito grande pelos artistas da época, principalmente os artistas mais jovens, que começaram a ver a qualidade, a excentricidade do estilo da arte africana. E essa coisa do contorno forte, dos corpos desenhados, tudo isso influenciou profundamente esses estilos. Da mesma maneira que os fauvistas, olha, usavam, tá vendo, o contorno da cor preta para fazer o design, para trazer essa perspectiva de trabalho, os cubistas também fizeram isso. E é tão interessante porque, na verdade, o fauvismo durou muito pouco tempo. O fauvismo, ele não foi um estilo longevo, porque logo o cubismo veio e arrebatou também. Mas, de qualquer forma, isso que os pintores do movimento fauvista criaram teve um peso tão grande na França, e não só na França, porque influenciou demais, gente, influenciou a arte contemporânea de uma forma muito significativa. Então, mesmo tendo sido um movimento que a gente pode chamar de curto, de não tão longevo, olha aqui é um campo. E quando você vai estar lá até hoje, assim, gente, aqui são vinhas, tem a ruína nesse lugar, que é lá nessa mesma região, né, do vinho. Então, esses artistas, o próprio Henri Matisse, ele é um dos maiores artistas do século XX. Então, eles criaram mesmo sendo um tempo pequeno, eles criaram uma arte de muita força, de muita expressividade e de muita representatividade. Praticamente, após a Primeira Guerra Mundial, o fauvismo deixa de existir, mas ele nunca deixou de ser importante, especialmente por causa do Henri Matisse, que é um dos maiores artistas do século XX. Olha que maravilha! E eu espero que vocês tenham gostado de mais um.